E 23 minutos, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de regulamentação da reforma tributária, pelo menos o principal deles. E agora a proposta segue para a sanção do presidente Lula. Para a gente saber o que muda a partir de agora, ou pelo menos as principais mudanças, nós recebemos aqui no Jornal da Manhã o deputado federal Baleia Rossi, a quem agradeço muito a participação aqui conosco. Deputado, bom dia. Bom dia, é um prazer falar com todos vocês. Tivemos, então, uma conclusão de uma discussão que se arrastou por décadas, né, deputado? Nessa semana, o projeto principal de regulamentação aprovado, outros virão em 2025, mas vamos por partes, né? A Câmara recuou em algumas mudanças que foram feitas no Senado, mas ainda assim segue a preocupação com o nível da alíquota padrão do IVA. Queria saber a sua opinião sobre esse projeto que agora segue para a sanção. Foi um dia histórico, porque, como você falou, nós discutimos reforma tributária sobre o consumo, que é a mais importante das reformas tributárias, desde a Constituição de 88, desde Ulisses Guimarães. O nosso sistema tributário é muito antigo, da década de 60 do século passado. E na Constituição de 88, nós não conseguimos avanços e, a partir dali, já havia previsão de uma discussão da reforma tributária. E nós conseguimos. Em 2019, eu apresentei a PEC 45, que é um estudo do Bernard Api, junto com outros especialistas do CECIF, que prevê a simplificação do nosso sistema, que reconhecidamente é o pior sistema de todo o mundo, porque ele é complexo, ele é cheio de exceções, o brasileiro paga imposto sobre imposto, é confuso e ninguém sabe exatamente qual a carga tributária real sobre consumo. Com a votação da nossa proposta, que virou a Emenda Constitucional 132, que nós votamos no final do ano passado, nós conseguimos avançar com este projeto de regulamentação. Agora nós colocamos um ponto final nessa novela que durou décadas e nós vamos ter um modelo que é semelhante ao que existe em mais de 170 países, que é o IVA, é o Imposto de Valor Agregado, que é neutro, ele é transparente e vai fazer com que a nossa economia possa crescer, que as nossas empresas que eram muito prejudicadas com um sistema totalmente distorcido, tenha competitividade. E aí o objetivo principal é fazer o Brasil crescer e gerar emprego e renda. Essa reforma tributária, acredito eu, junto com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, é a mais robusta e mais importante reforma dos últimos tempos. Tenho certeza absoluta, convicção, que o Brasil vai voltar a crescer e nós vamos dar as respostas que toda a população espera, que é geração de emprego, renda e oportunidades. Deputado, bom dia. Ao longo desse período de décadas a que o senhor se referiu, foram feitas análises, críticas, sugestões, mas algumas eram comuns a políticos, economistas, especialistas, tributaristas. Uma delas, de que o nosso sistema era muito confuso, que as nossas empresas, por exemplo, tinham de ter departamentos exclusivos dedicados ao acompanhamento de normas municipais, estaduais, federais, que mudavam o tempo todo, e isso aumentava o custo delas. A simples necessidade da existência desse departamento. E outra é que o nosso sistema era regressivo, ou seja, quem tinha mais, quem tinha menos pagava mais, quem tinha mais pagava menos. Eu quero saber se a reforma ataca esses dois problemas, a confusão, o chamado manicômio tributário, um jargão utilizado, um chavão utilizado por muito tempo, e a regressividade. A reforma acerta esses dois pontos? Acerta. Na verdade, essa confusão a gente chama de manicômio tributário. As empresas, muitas vezes, tinham um departamento para saber o quanto que se pagava ou que se paga de imposto maior do que, muitas vezes, a linha de produção, muitas vezes, áreas de tecnologia, de inovação, onde interessa muito mais para a população. Esse é o custo Brasil.
custo Brasil, ele tira a competitividade das empresas, o custo Brasil, ele eleva o valor dos produtos. Nós vamos ter agora um sistema simples, um sistema que o mundo vai olhar para o Brasil e vai compreender. Por quê? Porque todas as economias fortes do mundo, na Europa, na América, já utilizam o IVA, o Imposto de Valor Agregado. Então, essa confusão vai acabar. Nós temos uma transição que começa em 26, com uma alíquota de 1% para ver a capacidade arrecadatória, mas com uma base ampla. Eu tenho certeza que a arrecadação vai ser bastante significativa, o que vai fazer com que a alíquota média baixe. Hoje tem uma trava de 26,5%. Eu acredito que nós vamos ficar em torno de 25%. Claro que nós entregamos a reforma que é possível, não é a ideal. Nós tínhamos a ideal, que é a PEC 45, que é uma alíquota única para todos os bens e serviços, mas a Câmara e o Senado fizeram contribuições que mexeram no texto, mas é a reforma possível. É a reforma que nós conseguimos aprovar depois de décadas de discussão. E a regressividade também. Nós temos agora um sistema onde, por exemplo, a cesta básica, os produtos de alimentação necessários para 100% da população vão ter alíquota zero. Então, a comida na mesa do trabalhador vai ficar mais barata. Remédios, muitos dos remédios com alíquota zero, por exemplo, de combate ao câncer, diabetes e outras doenças mais. Então, nós temos hoje essa característica da regressividade. Quem tiver mais condições contribui mais e quem tiver menos condições de contribuir, porque tem salário pequeno, pouca condição de comprar, vai pagar menos, principalmente por essas mudanças de alíquota zero em vários setores da nossa economia. Deise? Deputado, a sua PEC ela foi fundamental para destravar a reforma tributária depois de décadas de debates. Eu queria saber, na prática, quais os mecanismos que o senhor acredita que precisam ser fortalecidos para garantir que essa reforma traga justiça social e impeça que os efeitos negativos recaiam sobre os estados mais pobres? Olha, com a mudança da tributação hoje, o que acontece? A tributação acontece no início. Nós vamos ter uma mudança, depois dessa transição, de 100% no consumo. Então, nós vamos dar oportunidades para todos os municípios, por exemplo, crescerem. Hoje nós sabemos que uma fatia muito grande fica com a União, outra fatia também significativa fica com os estados, e o município, onde a vida acontece de forma real, onde nós temos os serviços públicos de saúde, de educação, de mobilidade, sobra pouco recurso para os municípios. Essa reforma tributária também faz um pouco o que a gente chama que é o novo pacto federativo, né? Uma outra discussão bastante significativa, onde os municípios, onde a população pode cobrar serviços públicos, onde está mais próximo dos vereadores, do prefeito, para cobrar qualidade, vai também ter uma mudança. Nós vamos ter o fortalecimento do municipalismo. E quanto mais recurso ficar no município, mais os serviços públicos acontecerão. Porque quando você tem uma questão que é do governo federal ou do governo do estado, não está de fácil acesso à população. No município, sim. Então, uma das vantagens também dessa reforma tributária é fazer com que os municípios tenham uma participação maior nessa arrecadação, para que a população, sabendo pela primeira vez na história do Brasil quanto que se paga de imposto, e paga-se muito imposto no Brasil, vai poder, de maneira clara e objetiva, cobrar qualidade nos serviços públicos.
Deputado, bom dia. Eu vejo que o senhor está bastante mais otimista com o resultado dessa reforma tributária do que eu. Eu gostaria de pontuar o seguinte: há uma diferença grande entre esse ambiente tributário no Brasil de países desenvolvidos como nos Estados Unidos, aonde existe o princípio da boa-fé. No Brasil, existe o princípio da má-fé. O contribuinte está sempre errado até que ele próprio procure a justiça para provar o contrário, porque, em geral, não consegue fazer isso de forma administrativa. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: o que de concreto está sendo feito para mudar essa dinâmica no Brasil da relação da Receita Federal com o contribuinte? O que haverá de mudança na própria estrutura da Receita Federal, tendo em vista essa esperada simplificação do processo? E, mais uma coisa, é o seguinte: o judiciário brasileiro, que custa mais de uma centena de bilhões de reais todos os anos para nós, que pagamos impostos, ele tem uma demanda gigantesca de questões tributárias. Há uma meta concreta de redução de litígio tributário no Brasil, que também reduz o custo do judiciário? Esse é um dos pontos principais da simplificação. Eu conversei com um industrial do Rio Grande do Sul, que tem uma indústria no Brasil e uma no Canadá. Ele tem, no Brasil, 112 funcionários nessa área tributária, para poder não errar, para poder não ter problemas de litígios com a Receita Federal e não judicializar. No Canadá, onde nós temos o IVA, ele tem um funcionário na área tributária. Então, a utilização de tecnologia e a simplificação na cobrança vai fazer com que a demanda pela justiça e fazer com que a Receita Federal deixe de ter condições de até interpretação da norma. A norma agora vai ser clara. Você vai ter o IVA, que é o IBS e o CBS, e não vai ter discussão. O que acontece hoje no Brasil é que você tem 27 legislações sobre o ICMS. Nós temos 5.568 legislações sobre o ISS e muitas normativas sobre os impostos federais. Então, mesmo que o contribuinte queira acertar e fazer tudo de maneira correta, muitas vezes ele cai em alguma complicação que acaba judicializando. Isso não vai zerar, mas vai diminuir significativamente. E, claro, o uso de tecnologia é algo absolutamente necessário para que a gente tenha menos judicialização e que todos os recursos das empresas sejam utilizados para investimento e para gerar emprego e renda. Nós temos hoje condições de ter um país que cresça, que volte a industrializar. Nós tivemos um período agora onde a indústria brasileira diminuiu significativamente. E a gente sabe que na indústria você tem empregos melhores e com salários maiores. Então, nós vamos ter a reindustrialização do Brasil com essa reforma tributária, fazendo com que as nossas empresas ganhem competitividade interna e também com as outras empresas pelo mundo afora. Então, eu estou otimista. Claro que não é da noite para o dia, claro que não é um passe de mágicas, mas nós conseguimos dar um avanço muito grande para entregar para o Brasil uma reforma tributária que vai simplificar, que vai usar a tecnologia, que vai fazer com que o Brasil volte a crescer, que é o objetivo de todos nós, ainda mais no momento que a gente passa com muita instabilidade, com muitas dificuldades. Falamos com o deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã, deputado. Bom dia. Eu que agradeço, um bom dia para todos.